Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para gravar mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre pós. Qual é a diferença de pó fixador, pó translúcido, pó finalizador? A gente vai conversar sobre isso hoje. Mas antes, eu gostaria muito que vocês clicassem em gostei aqui embaixo para mim. Me dá um joinha que assim vocês me ajudam na divulgação do vídeo. É importante para o canal. Também se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Só não pode esquecer de clicar no sininho de notificações para receber os vídeos, tá bom? E é isso, vem comigo. Então vamos lá, gente. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre pó, tá? Qual é a diferença de pós? Pó compacto, pó solto, pó fixador, pó finalizador, pó translúcido. Vamos entender um pouquinho sobre pós. Eu tô gravando esse vídeo porque eu quero dividir com vocês algo que eu aprendi com a Daniele Honorato. Já comentei sobre ela aqui no canal, sobre esse tema pó aqui também no canal. Ela fez um post no Instagram dela, nos stories, a respeito de pó e também tem no blog dela, tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo pra vocês na caixinha de informações, se eu lembrar, tá? Mas eu precisava dar os créditos pra ela, porque a Dani é a rainha do pó. Enfim. Mas eu queria dividir com vocês que me seguem aqui no canal o que eu aprendi com ela, porque faz realmente, gente, muita diferença, tá? Então vamos começar do começo. Pó compacto e pó solto, tá? Pó compacto é aquele pó que vem prensadinho. Ele pode ser um fixador ou pode ser um finalizador. Já a gente vai chegar nesse ponto, tá? Pó solto, mesma coisa, tá? É um pó que ele vem assim, potinho, soltinho, né? Aqui, ó, tá vendo? E ele também pode ser um pó fixador, pode ser um pó finalizador, a gente vai entrar nesse detalhe. Então, a diferença primeira, pó compacto, pó solto, certo? Aí você me pergunta, e o pó translúcido? O que é pó translúcido? O pó translúcido, gente, também pode ser ou fixador ou finalizador. O que define um pó translúcido é um pó que ele não acrescenta cor, ele não acrescenta cobertura à maquiagem, tá? Então, são pós que normalmente são transparentes. Eles podem ser brancos, por exemplo, como esse aqui da Makeup Forever, assim, soltinho. Pode ser um pó branquinho prensado, como esse aqui da MAC. Pode ser um pó translúcido com uma leve corzinha. Esse aqui é levemente rosado, que é um da Catarine Hill. Pode ser um pó translúcido assim, ó, com efeito mosaico, tá vendo? Só que são pós que eles não acrescentam cor na maquiagem, eles não acrescentam cobertura. Ficou claro? Então, o pó translúcido é aquele pó que é transparente. Ele não vai acrescentar nem cor, nem cobertura à sua maquiagem. Agora sim, a gente vai entrar nos detalhes de pó fixador e pó finalizador. Eu vou começar com o pó fixador. O que é o pó fixador, gente? Pó fixador, ele serve para, como o próprio nome diz, fixar a maquiagem. Ou seja, ele vai selar a maquiagem, ele vai trancar a maquiagem, fazer com que a tua maquiagem dure mais tempo. E esse pó fixador, ele pode ser tanto solto quanto compacto. O que vai definir isso é realmente a função dele, tá? A maioria dos pós importados é mais fácil de definir, porque normalmente eles vêm já escrito na embalagem. Por exemplo, deixa eu pegar um que eu tenha fixador aqui importado. Então, por exemplo, esse aqui da Too Faced, que é o Peach, ó, Perfect Peach, ele tá escrito aqui atrás, não sei se vocês vão conseguir ver, que ele é um setting powder, aqui, ó, tá? Então, quando vem escrito assim, setting powder, tá, em inglês, quer dizer que ele é um pó fixador. Nesse caso aqui, da Too Faced, por exemplo, ele tá escrito que é um pó matificante, solto, fixador. Então, além de ser um pó fixador, ele é um pó fixador de efeito mate. Ele vai deixar a pele mate. Agora, você me pergunta, mas e pó nacional? No caso, por exemplo, desse aqui da Catarine Hill, ele tá escrito aqui, ó,
Face Fixer, ou aqui embaixo mesmo, ele tá escrito pó facial fixador, tá? Mas nem todo pó tá escrito isso aqui, gente. Como é que a gente vai descobrir que ele é um pó fixador? Por exemplo, esse da Vult aqui é um pó compacto. Esse aqui também ele é translúcido, porém ele não é branco. Se vocês forem ver aqui, ele é bem clarinho, tá? Mas ele não é totalmente branco. Mas ele tá escrito aqui como translúcido, então ele também não acrescenta cor nem cobertura pra maquiagem, tá? E aqui não diz nada se ele é fixador ou finalizador. Mas como que você vai descobrir, gente? Uma das maneiras de você descobrir é lendo as instruções de uso do fabricante, tá? Eu vou ler o que tá escrito aqui pra vocês. Modo de uso. Aplique com a esponja, pressionando levemente sobre o rosto com movimentos suaves até obter o efeito desejado. Então, assim, gente, o pó fixador, ele tem que ser aplicado sendo pressionado sobre a pele, então tem essa diferença também. Você jamais vai pegar um pó fixador e fazer isso aqui, ó, tá? Porque você não vai selar a sua maquiagem. A maneira correta de selar a maquiagem com um pó fixador é pegar o produto, pode ser com um pincel ou com uma esponja, como tá escrito aqui. Só que o movimento que você vai fazer é isso aqui, ó, batidinhas, tá? Ou você pode até fazer uma batidinha e uma viradinha, batidinha e viradinha, ó. Tá? É dessa forma que você vai selar a sua maquiagem. Porque se você vier com a base ainda úmida, tá? Você aplicou a base, você vai vir com o pó para selar. Se você pegar o pó e fizer isso aqui, ó, você vai tirar a sua base do lugar, não vai ficar legal, tá? Então, pra manter a base no lugar, pressiona, tá? Pressiona e dá uma voltinha, pressiona e gira, pressiona e gira. No caso da esponjinha, você pode usar uma esponjinha assim, ó, de almofadinha. Essa aqui é uma esponjinha da Macrylan, ou pode ser uma esponjinha de silicone também, mas é seca, tá, gente? Não use molhada, o ideal é seca. Você vai também vir com o pó e vai fazer isso aqui, ó, pressionar sobre a pele, tá? Nada de fazer isso aqui com a esponjinha também, então pressionar. É dessa forma que você vai conseguir fixar a sua maquiagem corretamente. Então, se não tá escrito pó fixador, leia as instruções. Normalmente tá escrito pra você usar pressionando a esponja, enfim. Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Tem esse aqui da Zanf, que ele é um pó fixador também. E aqui só diz assim, ó, aplicar com o auxílio do pincel ou esponja sobre o rosto uniformemente, né? Eu sei que a Dani Norato, ela faz uma explicaçãozinha até um pouquinho mais completa do que essa minha lá no blog dela a respeito disso, porque alguns componentes dos pós também, alguns ingredientes podem indicar se ele é fixador ou finalizador, tá? Então, ficou claro, gente, pó fixador. Ele pode ser um pó compacto, ele pode ser um pó solto, mas a maneira correta de aplicar o pó fixador é pressionando. E ele serve, como o nome diz, para fixar a sua maquiagem, ok? Agora vamos para pós finalizadores. O finalizador, gente, ele vai finalizar a pele. Então, por exemplo, eu usei um pó fixador, eu posso vir com outro pó agora para finalizar a pele. Só você não pode usar, por exemplo, um pó finalizador para selar a sua maquiagem. Normalmente não vai funcionar, tá? Por que eu digo normalmente, gente? Porque às vezes pode ser que dê certo, tá? Porque cada pele é uma pele. Não é a função dele selar a maquiagem, mas de repente pode acontecer de dar certo. Eu já vi alguns relatos de meninas que usam, por exemplo, o Mineralize Skin Finish, ou seja, finalizador, para selar a maquiagem e a maquiagem durar. Enfim, mas não é essa a verdadeira função dele. Ele serve para finalizar a maquiagem, tá? Nesse caso aqui, o pó finalizador, ele também pode ser um pó compacto, pode ser um pó solto, tá? Ele vai, como o nome diz, finalizar a maquiagem. Aí, nesse caso aqui, vai depender do efeito que você quer para finalizar essa maquiagem.
Por exemplo, o Mineralize Skin Finish, ele é um pó mineral, tá? E o acabamento dele não é o acabamento, por exemplo, totalmente mate. Ele dá um acabamento um pouco mais luminoso pra pele. Não brilhante, tá? Não é isso. Mas ele dá um acabamento mais acetinado pra pele. Então, de repente, se eu passei um pó fixador que deixou a minha pele bem mate, mas eu não quero esse acabamento totalmente mate, eu posso vir com o Mineralize, tá? Eu pego o pó, tiro o excesso, de preferência um pincel com as cerdas bem fofinhas e bem molinhas, tá? E no caso do pó finalizador, você vai varrer sobre a pele, você não vai dar batidinhas, tá? Você vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Varrendo sobre a pele. Pontinha do pincel, mãozinhas de fada, como diz a Dani, tá? Mãozinha bem leve na pontinha do pincel pra facilitar, porque se você pega mais aqui, você acaba pegando com mais firmeza, tá? Então, quanto mais na pontinha do pincel você pega, mais leveza você tem. E daí você vai dando varridinhas sobre o rosto. Então, vai depender do acabamento que você quer. Então, se você quer uma pele com mais glow, você vai usar um pó que seja com um acabamento mais luminoso. Pode ser o Mineralize Skin Finish. Esse aqui é o cor de pele mesmo, né? Esse aqui é o Medium Dark. Ou, por exemplo, pode ser esse daqui, ó. Esse aqui é o Light Escapade, que ele é um pó que já tem um pouco mais de brilho, tá? Ele é um pó mais cintilante um pouquinho, ó. Ele dá uma luminosidade, tá vendo? Inclusive, ele pode ser usado como iluminador pontualmente nos pontos mais altos do rosto, onde você quer iluminar. Ou se você é daquelas que gosta de um glow na pele toda, por exemplo, como a Dani Honorato, que ela gosta de uma pele com bastante glow. Então, você vai vir com ele também e finalizar sua pele aqui, desse jeito aqui. E daí você passa nos pontos que você quer iluminar, deixar a pele mais iluminada, tá? Varrendo o rosto. Tá, mas eu não quero, por exemplo, um efeito iluminado. Eu quero um efeito mate pra minha pele. Eu quero que tire o brilho. Então, eu posso vir, por exemplo, com um pó finalizador que vai me matificar a pele. O Prep Prime, por exemplo, da MAC, dá esse efeito, tá? Ele vai deixar a pele mais mate. Ele é um pozinho branco, translúcido, mas que é um pó finalizador. Aqui diz, ó, Prep Prime Transparent Finish Powder. Então, ele é um pó finalizador. Esse pó da MAC aqui, ele vai tirar o brilho da pele, tá? Então, eu quero um acabamento mate, eu venho com ele. Ele vai dar um acabamento sequinho na pele. E vai dar uma leve disfarçada nos poros também. Ele tem um efeito de disfarce óptico também. Então, é um pozinho ótimo para retoque, por exemplo, durante o dia, que você quer tirar aquele brilho excessivo da pele, né? Você pode vir com ele e tirar o brilho com o pozinho finalizador mate, ok? Tá, mas eu quero, por exemplo, um pó que tenha um efeito assim HD, para fotos, para vídeos, que vai me ajudar a disfarçar poros, linhas finas. Aqui eu tenho duas opções, por exemplo, tem o HD da Vult e o HD da Makeup Forever, tá? Então, esses dois aqui são pós finalizadores soltos, mas que vão dar esse efeito HD à pele. Então, você também vai vir com ele. Tira sempre o excesso. Muito cuidado com esse aqui da Makeup Forever, tá, gente? Esse pozinho branco aqui, se você não esfumar direitinho, você pode ficar com aquela farinha debaixo dos olhos, por exemplo, como a gente já viu algumas famosas acontecer, tá? Mas se usar ele numa quantidade pequena e bem esfumadinho, não tem perigo, tá? Ele dá esse efeito de Photoshop mesmo na pele, tá? Então, você pode vir onde você tem poros, né? Eu tenho poros aqui na bochecha, por exemplo, ó, no nariz, né? Nas linhas aqui, que ele vai dar essa disfarçada. Mesma coisa o pó da Vult, tá? Então, é um pó finalizador HD. Então, é ideal para fotos, vídeos, enfim. Outro detalhe, gente, pó fixador, ele pode ser um pó também com brilho. A gente tem algumas opções no mercado. Por exemplo, tem o pó da Payot, que é, se eu não me engano, é a cor 04, não tenho certeza, vocês me corrijam se eu estiver errado, que é um pó fixador e que tem partículas de brilho, tá? Então, ele é um pó fixador que ele já vai dar esse efeito de glow na pele, se você gosta. Tem também esse daqui, ó, da Laura Mercier, eu tenho uma miniatura aqui, que é o Setting Powder Glow.
e na cor Translucent, também translúcido, tá? Só que esse da Laura aqui, ele é um pó bem fininho também, ó. Mas ele deixa a pele mais luminosa. Olha aqui, ó. Vocês conseguem ver bem aqui no meio da minha mão, que tá mais luminosa aqui, tá? Ele também, gente, é um pó fixador que você pode usar ele pra fixar a maquiagem se você quer uma pele com mais glow. Ele tem a versão também, a tradicional, que é um pó super famoso também, fixador. É o Setting Powder, né, da Laura Mercier. Sem esse brilho também, tá? Ele mate também, que deixa a pele sequinha. Então, a gente vê, gente, a diferença de pós que a gente tem, a quantidade de opções que a gente tem. Então, tudo vai depender do efeito que você quer. O que você precisa deixar sempre guardado na sua cabeça é que pó fixador, ele deve ser pressionado e o pó finalizador varrido, com a mão bem levinha, tá? Então, o pó fixador, ele serve pra fixar a maquiagem e o pó finalizador, ele serve pra finalizar a maquiagem. Aí vai depender do efeito que você quer. Você pode, por exemplo, usar... eu quero usar um pó HD pra disfarçar os poros aqui, porque aqui eu tenho bastante poros. Mas eu quero um pouco de glow também, porque eu gosto de glow. Então, eu venho com o pó HD aqui na área dos poros, varrendo, né, pra dar aquela disfarçadinha. E posso vir daí com um pó luminoso e dar aquela iluminada nos pontos que eu quero. Aqui por cima, ó, da sobrancelha, na lateral aqui do rosto, em cima do nariz, queixo, né? Então, você pode usar, inclusive, 2 diferentes tipos de pó finalizadores. Eu preciso realmente usar 2 pós ou eu posso só usar o fixador? Gente, aí vai de gosto mesmo, tá? O essencial é você selar a maquiagem com um pó fixador. Aí você vir com um segundo pó pra finalizar é opcional. É só se você quiser um efeito diferente mesmo, tá? Aí fica a teu critério usar um segundo pó ou não. Agora vocês vão me perguntar, gente, pele madura pode usar pó? Gente, pode e deve usar pó. Como eu falei, o pó ele serve para fixador, né? Ele serve para fixar a maquiagem. Mas o que você tem que prestar atenção, por exemplo, com uma pele madura? Ele precisa ser um pó muito fininho para não marcar as linhas, para não te deixar mais envelhecida, com a pele mais envelhecida. Eu tenho pele madura já, gente, e eu tenho pele, por exemplo, oleosa, então pra mim ficar sem pó, jamais. Eu não fico sem pó, tá? Mas como que eu faço pra não ficar marcado? Eu escolho os pós que são bem fininhos, por exemplo, esse aqui da Catarine Hill é um pó super fininho, que não marca as linhas, fixa muito bem a maquiagem. Esse pó da Too Faced também é um pó muito sequinho. Esse aqui pra quem tem pele extremamente oleosa. Se a tua pele já é um pouco mais seca, não adianta você usar esse tipo de pó aqui, porque daí sim vai ressecar mais a sua pele, pode deixar ela com uma aparência mais envelhecida. Mas se você tem a pele muito oleosa, se você tem a pele jovem, muito oleosa, também se joga nesse pó aqui, gente, que funciona muito bem, tá? Mas se você tem a pele como eu, oleosa, mas já tem a pele madura, aplica pouquinho, né? Pressiona, mas aplica bem pouquinho dele, tá? Ele é um pó fininho também. Evitar pós muito grossos que vão marcar ali. Então, procurar uma textura que seja mais fininha mesmo, tá? Então, peles maduras, gente, pode sim usar pó e deve pra fixar essa maquiagem. Peles secas também pode usar pó, gente. Não tenha medo do pó. Você sabendo usar ele corretamente e procurar um pó que seja de acordo com o teu tipo de pele também. Hoje em dia a gente tem alguns pós fixadores que não são tão mates, por exemplo. Tem um da Becca, inclusive, que ele tem até uma textura molhadinha quando você aplica, né? Acho que é bacana pra quem tem pele seca, tá? Que ele vai fixar a maquiagem, mas ele não vai deixar a pele totalmente opaca, né? Então procurar ou esses pós, por exemplo, como o da Payot, que tem um pouquinho de brilho, um pouquinho de glow pra dar um glowzinho na pele, tá bom?
E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem realmente algumas dúvidas ainda, vocês podem deixar aqui nos comentários pra mim que eu respondo. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho do conhecimento que eu aprendi lá com a Dani pra vocês aqui. E como eu falei, gente, não tenham medo do pó, se joguem. É só você usar corretamente, usar de acordo com o seu tipo de pele, que não vai ter problema nenhum. O pó, ele é amigo, tá? Outra dica também, gente, se você não quer ficar com aquele efeito de pó, é só usar uma bruma por cima. Depois que você termina de aplicar o pó, se você quer tirar aquele efeito empoado do pó, que eu sei que muita gente não gosta, venha com uma bruma por cima, uma bruma, por exemplo, como o Fix Plus da MAC, que dá um efeito um pouquinho mais hidratado, mais luminoso também. Hoje em dia a gente tem várias opções baratinhas, nacionais, de brumas, tanto matificantes quanto brumas com glow também. Eu sei que a Ruby Rose tem, a Miss Lari tem, a Mahave tem, outras marcas também, gente, várias marcas. Aqui eu não tenho, acho que eu tenho só o Fix Plus, que é esse aqui, né, da MAC, que tem esse efeito mais luminoso. E tenho só, cadê? Tenho esse aqui da Urban Decay, que é o Deslique. Esse aqui ele tem indicado para controle de oleosidade. Mas, como eu falei, tem as opções baratinhas. Eu ainda não tenho nenhuma porque eu não comprei. Eu tô usando essas que eu tenho por enquanto. Mas eu tô doida pra testar algumas novidades que tem por aí. Que eu tô vendo que tá lançando um monte de bruma, gente. Tá na moda. Borrifa essa bruma. Como diria o nosso amigo Ale Reis também lá do Instagram, gente. Se vocês querem alguém que conheça sobre skincare, sigam o Ale. O Ale tem várias dicas de skincare maravilhosas. E ele tem uma hashtag que se fala borrifa essa bruma, que é fantástico, gente. É um produto que realmente veio pra ficar. A gente achava que de repente era uma frescurinha e não é. A gente viu que hoje tem várias brumas aí também com algumas características específicas. Tem aquelas brumas que é pra dar glow, outras que são pra fixar a maquiagem, outras que são pra dar acabamento mate. Tem algumas com tratamento também, com vários ingredientes aí que ajudam a pele. Então se joguem, gente. Não precisa ficar com a cara empoada, é só borrifar uma bruminha. Vale até uma água termal, gente. Essa água aqui, por exemplo, da Profuse também, que é uma água dermatológica, ou uma água termal mesmo, ó. Tem essa aqui da Vichy. Você pode aplicar no final da sua maquiagem, que vai tirar aquele efeito empoado também do pó, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado mesmo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!